Bom dia, olá, como vão todos? Hoje dia 7 de janeiro de 2021. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma questão que é muito relatada, discutida, né? As pessoas falam muito sobre estratégia, né? Estratégia, construção de cenários, né? Discute-se muito sobre isso, né? Mas como criar estratégia, como definir cenários, né? Como projetar, né? Visões, né? Se as pessoas não têm imaginação, não fazem uma reflexão, né? Dos fatos, não criam, não inovam, né? Como é que isso pode acontecer? É muito difícil você estar querendo definir uma estratégia se você não tem o seu imaginário desenvolvido para que você possa realmente construir uma estratégia. Uma estratégia refletindo vários cenários, vários aspectos que podem acontecer. Então é necessário que você desenvolva o seu imaginário. E como é que você vai desenvolver o imaginário? O que é o imaginário? Né? Efetivamente, o que é o imaginário? Aí o outro fala, não, hoje em dia a gente precisa de profissionais criativos, inovadores. E como é que você desenvolve a criatividade? Como é que você desenvolve a inovação? Como é que você consegue fazer isso? Ou é só o outro que pode ser criativo, que pode ser inovador? Você não. O outro pode, mas você não. Como é que é? Não. Você pode. Agora você tem que se desenvolver, né? Tem que buscar o desenvolvimento. Todos nós podemos ser criativos e inovadores e usar os recursos que nós temos disponíveis. Todos nós temos essa capacidade e essa condição. Agora, é preciso desenvolver isso dentro da gente. O desenvolvimento do imaginário, não sabemos aonde na nossa cabeça fica esse lado do imaginário, onde é que fica a criação, a inovação, onde é que fica isso? A filosofia explica isso. A filosofia fala sobre isso. A filosofia desenvolve isso, desenvolve o pensamento, o desenvolvimento do pensamento. E existe uma regra de formação, de educação do imaginário. E o desenvolvimento desse imaginário, ele passa pela leitura. Ele passa pela leitura. Mas que leitura? Qual é a leitura que permite desenvolver o imaginário? Qual é? Pensou? Olha, não é a leitura técnica, porque a leitura técnica é uma leitura de concretude. A leitura técnica são fatos concretos, são fórmulas matemáticas, são modelos concretos, provados. Então, o estudo técnico, a leitura técnica, não desenvolve imaginário. Então tem pessoas extremamente técnicas, com um conhecimento técnico fantástico, mas não criam. Já percebeu isso? Faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Compare determinadas pessoas. Poxa, fulano é uma cabeça fantástica, mas não cria, não desenvolve, não inova. Então o lado técnico dele fica sendo mal utilizado. Ele aplica pouco todo o conhecimento técnico que ele tem. Então você que tem um conhecimento técnico fantástico, precisa desenvolver o seu lado do imaginário. Precisa desenvolver o seu lado mental do imaginário. Precisa desenvolver o seu lado mental da criatividade, da inovação. Na hora que a gente está discutindo o imaginário, veja, na hora que estamos discutindo imaginário, criatividade, inovação, ó,
são palavras que estão ali, fazem parte do mesmo contexto. Imaginário, criatividade, inovação, elas fazem parte do contexto, que é o contexto da transformação, de transformar alguma coisa. Você pensa em alguma coisa, então você fantasia na sua cabecinha alguma coisa, uma ideia. Então essa ideia imaginária, né, ela até aí é uma fantasia. É uma coisa falsa, né? Porque você imaginou. Ela, do ponto de vista da palavra imaginário, do ponto de vista do adjetivo, né? Olhando o aspecto do adjetivo, o imaginário como é considerado? É considerado como falso. E no substantivo, a palavra imaginário é considerada como verdadeira. Verdade. O que é verdade? Porque você criou. Não adjetivo, por que é falso? Porque não é concreto. Não é concreto. Está na sua imaginação. Você criou. Não se concretizou. Então, na qualidade, ela é falsa. Na amplitude, é verdade. Ela é verdadeira. Palavra, né? Imaginário. Veja como a coisa é. Não é simples. Então, como é que eu vou desenvolver o imaginário? Você vai desenvolver o imaginário, o seu imaginário, a sua criatividade, a sua inovação com a leitura. E a leitura é a leitura de livros de literatura. Eu, quando jovem, né, eu tive a oportunidade de ler muitos livros de literatura brasileira. Aquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego, Maciel, Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis. Li muitas obras, li todas as obras de José de Alencar. José de Alencar tem uma capacidade imaginativa fantástica. Casa Verde, né? Esse livro, A Casa Verde, tem até um bairro em São Paulo que se chama Casa Verde. José de Alencar escreveu esse livro, A Casa Verde, onde um médico, ele via loucura em todo mundo. O cara lia qualquer percepção diferente, ele considerava que aquela pessoa tinha um transtorno mental e internava essa pessoa na Casa Verde. Até que no final ele descobre que o doido era ele. E aí ele se internou nessa bendita Casa Verde. Veja, a imaginação, a criação, a capacidade de criação de personagens, né? Ela é muito rica. A figura de Capitu, em Machado de Assis, uma obra de Machado de Assis, que é o Quincas Borba. Então, veja, a personalidade, a criação da personalidade daquele personagem, né? Veja a riqueza. Veja a riqueza do desenvolvimento, da criação desse tipo de ideias. Foi idealizado, foi imaginado, né? O Machado de Assis desenvolveu o seu imaginário a um ponto de criar esses personagens. Brás Cubas, Quincas Borba. Então, figuras que permanecem, né? Permanecem no imaginário de quem leu, teve a vontade de ler. Então, na hora em que você quer desenvolver o seu imaginário, quer ser uma pessoa criativa, quer ser uma pessoa inovadora, você precisa desenvolver o seu imaginário.
Como é que eu vou desenvolver o meu imaginário? Lendo literatura. Alguns acham que a literatura brasileira é pobre. Acham que a literatura brasileira não tem riqueza. Você não encontra na literatura brasileira um personagem brasileiro herói. Não, você não encontra. Vamos procurar um personagem herói. José de Alencar até tem no Índio, né? No livro Guarani existe o Peri e Ceci, o índio Peri, ele se perpetua na história, né? Porque quando houve a grande enchente, a palmeira, ele salvou Ceci e os dois foram naquela palmeira e se eternizaram, virando o sol e a lua, né? Peri e Ceci. Peri o sol, Ceci a lua. Então, José de Alencar até fez esse exercício, vamos assim dizer. Mas na sua grande maioria, você na literatura brasileira não encontra personagens heróicos, consagrados. Monteiro Lobato desenvolveu vários personagens no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas são personagens que muitas vezes eles são pejorativos, eles não são personagens que você os adote como um exemplo para a sociedade seguir. Então, falta na literatura brasileira esse atributo, ou seja, símbolos que possam ser utilizados como exemplo nessa criação do imaginário dos escritores brasileiros, né, dos autores brasileiros. Então, é importante essa reflexão. É importante fazer a leitura da literatura brasileira, claro, sem dúvida nenhuma. Faz parte da formação intelectual. Seja bem-vindo, Alessandra, seja bem-vindo, Nailda. Faz parte da literatura, da formação intelectual de um executivo, de um profissional, de um empresário. Mas é importante também você buscar a literatura internacional. Ler livros tradicionais, livros clássicos, né? Livros clássicos. Então, é importante fazer a leitura também dos livros clássicos. Mas comece fazendo a leitura da literatura nacional. Pega a coleção de Machado de Assis, é um bom exemplo. Leia Machado de Assis. Você se fortalece no idioma e você começa a desenvolver o seu intelectual e o seu imaginário. Depois, parta para outras leituras dos clássicos da literatura mundial. E você vai enriquecer o seu imaginário. Assim, você vai desenvolvendo o imaginário, você vai ser criativo, vai ser inovador. Então você vai deixar de sonhar e você vai realizar. Porque uma criação, uma ideia, enquanto não se converte em concreto, é sonho. A fantasia, né? Esse conjunto imaginário, criatividade e inovação, é uma fantasia. A fantasia não convertida em concretude é sonho. Então, se você sonha ser um grande profissional, você tem que desenvolver inovações criativas que sejam diferenciadas. E as realize, as implante, as desenvolva, para que você seja efetivamente um homem inovador. Bom dia a todos, esse é o nosso café da manhã de hoje, tá bom? Até amanhã. Obrigado.